E como num passe de mágica, já estou aqui na máquina do trabalho, né? Na minha máquina da empresa, do escritório, enfim, ok? E com isso, né, voltando aqui nos programas, Visual Studio Code, repara só, eu tenho o projeto site, né, do jeitinho que eu havia deixado antes de ir para casa, né, antes de trocar de máquina. Portanto, ele está aqui com o arquivo readme, com o arquivo index. O arquivo index segue com a folha de estilos interna. Faltando conteúdo, né, na verdade, só com o conteúdo inicial que tínhamos colocado, ok? Se eu abrir aqui o GitHub Desktop também, vamos aguardar o carregamento dele. Olha só, então ele está do jeitinho que deixamos, ok? Sem nenhuma indicação, né, aqui de mudanças, tá legal? Não há nenhum botão também falando nada sobre push, pull, né? Olhando aqui na pasta, no próprio computador, projeto site, olha lá, segue com o index, segue com o arquivo readme, ainda da data do dia 11, inclusive, né? Então, está da forma que deixamos quando saímos do escritório. E está tudo bem, porque é isso mesmo, né? Não tem nada de errado aqui, ok? Até esse momento, nós temos repositórios que não estão sincronizados, né? Nós temos o repositório nesta máquina, né? A máquina aqui nessa brincadeira, né? Estou chamando de máquina do escritório, máquina da empresa, que foi a primeira versão que fizemos. Nós temos agora também o repositório lá na máquina de casa, né, que é um repositório que está mais atualizado, inclusive, porque nele nós criamos um CSS externo, colocamos mais conteúdo. E nós temos, no meio de tudo isso, o repositório que está no próprio site GitHub, ok? Que é o repositório online, né? O repositório que é onde tudo tem que conversar, digamos assim, ok? E nele, inclusive, a gente consegue ver ali as últimas alterações que foram feitas, né? Tanto com a pasta CSS quanto o arquivo index e os seus registros de commit, ok? Então, tudo isso que eu estou dizendo é com o objetivo de deixar claro para você que nessa retomada, né, você não vai fazer um novo clone, ok? Você não vai voltar aqui no GitHub Desktop e falar para ele, ó, file, clone repository. Na verdade, nós vamos seguir usando o mesmo repositório. O repositório que está na máquina de casa e o repositório que está aqui na minha máquina da empresa, na realidade são os mesmos repositórios, ok? Só que em versões diferentes nesse momento. Para que eles fiquem sincronizados, nós vamos fazer uma ação que já vimos anteriormente, né? Nós vamos fazer o pull origin, ok? Nós vamos acessar o repositório no GitHub online, no GitHub site, né? E puxar todas as alterações que existem naquela versão. Nós vamos fazer uma sincronização. Assim passaremos a ter acesso a tudo que foi feito lá na máquina de casa, lá na máquina diferente da que estamos agora, ok? Note, inclusive, que já está aparecendo aqui o pull origin para mim. Pode ser que para você não, então, caso não, você vai clicar nessa área superior do programa, provavelmente estará escrito para você fetch ou fetch origin, algo assim, ok? E aí clicando nesse botão ele vai fazer a sincronização e aí sim, em alguns segundos deve aparecer o botão pull origin, tanto aqui em azul quanto aqui em cima também, com uma setinha para baixo, indicando que você vai poder ter acesso, né, trazer para sua máquina tudo que foi feito lá na máquina de casa. E aí, para que a gente consiga visualizar isso de um jeito mais interessante, sugiro que você divida as suas telas aí dos programas, né? Tenta deixar um pedacinho ali com Visual Studio Code e um pedacinho com o GitHub Desktop, tá legal? Então, acho que agora é suficiente. E aí, maravilha, ó. Na hora que eu clicar no botão Pull Origin, fica de olho aqui na lista de arquivos, na raiz, né? Mas fica de olho também aqui no código-fonte. Algumas mudanças vão acontecer. Então, 1, 2, 3 e já. Ó. Cliquei no Pull Origin. Vamos aguardar a sincronização. Ele ainda está lidando com elas, mas já dá para ver ali que entraram alterações, né? Vamos voltar aqui no Visual Studio Code. Olha lá o novo conteúdo aparecendo. Ó. H2 com aquele grande parágrafo, né? Olha o CSS externo aqui sendo referenciado no lugar do CSS interno. E olha a pastinha de CSS ali criada também.
e dentro dela o arquivo style com as 3 regras, inclusive a terceira e última que fizemos lá na outra máquina, ok? Voltando no GitHub Desktop, repara que aqui em History, né, nós temos também acesso aos commits que foram feitos na outra máquina, ok? Que foram 3 nesse caso. Então, nesse exato momento, as 3 versões de repositório, o repositório que está nesta máquina agora, máquina do meu trabalho, o repositório que está na máquina de casa e o repositório online, o chamado Origin, né? Os 3 têm exatamente a mesma versão desse projeto. Eles estão sincronizados. E agora, se quisermos continuar, né, fazendo esse trabalho entre máquina da empresa e máquina de casa, né, home office ou presencial, bastaria então fazer exatamente os mesmos processos, né? Então, supondo então que aqui na máquina do trabalho eu fizesse uma nova alteração, né, como por exemplo colocar uma lista aqui na página index, ó, ou até mesmo criar uma outra página, ok? Então vou criar aqui uma página chamada, na raiz, uma página chamada produtos.html. E essa página precisaria então de uma estrutura HTML, além de um título, né? E aí o link para o mesmo arquivo CSS. Então ela poderia ter aqui um título diferente, né? Também é o mesmo site, é o site de exemplo, né? Vou pegar até o mesmo H1, mesmo HR para meio que dar uma continuidade. Mas ela poderia ter um outro subtítulo aqui, então, página de produtos, né? Então estou na máquina do trabalho, ok? Tem um outro texto ali qualquer. Criei uma nova página com um novo conteúdo. Na minha máquina do trabalho faço o commit dessas alterações. Então, cria página produtos. Fiz o commit, fiz o push. Então, estou enviando as alterações da minha máquina do trabalho lá para o repositório online, para o Origin. Tanto é que, voltando no repositório online, atualizo a página. Já entrou aqui a produtos, né? E aí, supondo que acabou meu expediente, voltaria lá para minha casa, preciso fazer um trabalhinho adicional em home office, o que faríamos então? Bastaria abrir o GitHub Desktop na máquina de casa, clicar no mesmo botão, Fetch Origin, e depois clicar no botão Pull para sincronizar com as novas alterações, ok? Então é exatamente esse mesmo processo, nessa ida e volta, que você vai fazer ao lidar com o GitHub no dia a dia, principalmente se for trabalhar presencial e também em home office, né? Ou em outros projetos próprios, projetos de estudo também, tá legal?